A paz do Senhor, jovens, tudo bem? Quem vos fala é o professor Michael Almeida, da cidade de Mococa, da Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo. Sou professor da Sala da Mocidade e vamos comentar hoje a lição de número 10, que traz por título As Lutas dos Hebreus no Tempo da Conquista. O texto do dia se encontra em Salmos de número 44 e o verso de número 3. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço salvou, e sim a sua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Síntese. É Deus quem nos concede a vitória, é Ele quem nos livra das mãos dos inimigos. Texto bíblico se encontra em Josué, capítulo 10, do versículo 6 ao versículo 8, e do versículo 12 ao versículo 14. Para não tomar muito tempo, vamos aqui seguir sem fazer a leitura no vídeo, porém vocês pausem o vídeo e façam a leitura. Introdução. Nos capítulos 10, 11 e 12 do livro de Josué, que estudaremos nessa lição, são narradas as conquistas das cidades do sul e do norte da terra de Canaã. No capítulo 12 é feito um sumário das terras que Moisés deu às 2,5 tribos e os sucessos bélicos de Israel a leste do Jordão, a Transjordânia, sob o comando de Moisés, bem como as vitórias ao oeste do Jordão sob a liderança de Josué. Ao analisar as guerras enfrentadas pelos hebreus em favor da conquista de Canaã, veremos as muitas intervenções miraculosas do Senhor, como as narradas do Salmo 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos pais têm nos contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade, como expeliste as nações com a tua mão e aos nossos pais plantaste, como afligiste os povos e aos nossos pais alargaste, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou. E sim a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste dele. Jovens, irmãos que nos assistem, hoje nós vamos aprender acerca das batalhas e das lutas que Josué e todo o seu povo travou para conquistar a tão sonhada terra prometida. Vale lembrar que era a promessa de Deus que eles iriam conseguir entrar na terra e conquistar a terra. Todavia, tiveram eles que batalhar e guerrear muito para consegui-las. E é sobre essas guerras e sobre as lições que elas nos trazem que nós vamos refletir aqui hoje, para nós aprendermos com eles e conseguirmos ter o sucesso deles. Ou seja, que nós venhamos adorar a Deus e agradar a Deus para que Ele peleje por nós. O ponto 1. Os reinos do sul. Os inimigos do sul. A justiça de Deus estava trazendo a recompensa devida aos históricos atos de impiedade daqueles povos. Pois bem, nós vemos as vezes que Deus fez o povo ir além do esperado e conquistar as terras. Porém, nós, se colocarmos do outro lado, nós vamos entender o porquê Deus fez tudo aquilo. Porque o povo era impiedoso, o povo era cruel. As pessoas que habitavam naquelas terras, elas não temiam a Deus, elas não conheciam a Deus. E quando ouviu falar dele, não temeram em seus corações. Eles continuaram a pecar e continuaram a transgredir. E, como diz o provérbio de Salomão, que o ímpio, quando ele governa, o povo sofre. E o justo, quando ele governa, o povo regozija. Ou seja, aquele povo era liderado por pessoas cruéis que não temiam a Deus. Todavia, o povo seguia os conselhos e os corações daqueles seus líderes. E também eram cruéis e também eram destemidos e não agradavam ao Senhor. Não temiam ao Senhor. Esse era o maior dos problemas, pois quando o líder
ou quando o povo não teme ao Senhor, a ira do Senhor se vem contra eles. Todavia, sabemos que o Senhor é misericordioso, sabemos que Ele dá novas chances, e nós vamos aprender isso aqui. Mas também vamos aprender de um Deus justo, de um Deus onde a justiça é um dos pilares do seu trono. Vamos aprender que a justiça do Senhor, ela é pura e verdadeiramente justa. Ela não tem algumas coisas e alguns jeitinhos como nós conseguimos fazer na justiça humana. Não. A justiça de Deus é íntegra e ela é realmente justa. 2. Deus luta por Israel. Essa é a sorte para quem é fiel. Josué, o qual fez tudo como o Senhor ordenara. Quando alguém do povo pecou, imediatamente ele resolveu o problema, aplacando a ira do Todo-Poderoso. É como eu disse no ponto anterior. Deus ele é justo, Deus ele é íntegro, porém também é misericordioso. Deus ele tem misericórdia do seu povo. Nós sabemos e conhecemos e aprendemos na última lição que eu lecionei que um homem pecou no meio do povo e fez com que o povo perdesse a batalha, porque Deus é justo. Mas o pecado foi consertado e o povo agora se redime perante o Senhor e Deus dá vitória para eles, porque Deus ele é um Deus justo, mas ele também é um Deus misericordioso. E eu vou ler o ponto 3, homens maus, para que nós possamos ler os 3 e fazer um resumo dos 3, pois eles se complementam entre si. O terceiro, homens maus. Os homens sejam maus como forem, antes de serem objetos da ira, da santa ira, são agraciados com a oportunidade de arrependimento. Ou seja, os homens são maus. Aqui a revista fala, e todos os somos. O que varia é a medida de nossa maldade. Uns é mais, outros é menos. Porém, todos nós somos maus. Todos nós temos o mal intrínseco dentro da gente. Todavia, nós somos regenerados por Cristo e tentamos lutar contra essa natureza que vem tentar nos tirar da presença de Cristo. Porém, a natureza continua ali tentando nos tirar, mas Cristo, ele continua também nos ajudando a ser fortes para conseguir estar com ele. Então, Deus ele é justo. A justiça de Deus é um dos pontos que se destacam nele. Todavia, a misericórdia dele é o que nos surpreende. A justiça se destaca e a misericórdia nos surpreende. A misericórdia do Senhor ela é tão grande que nós ficamos constrangidos. Nós não conseguimos entender quão grande é o amor de Cristo por nós e a misericórdia dele, pois ele é tardio ao irar-se. Todavia, se nós não atentarmos para o pedido ou a oportunidade de Deus para nós nos reconciliarmos com ele, a ira dele também é presente. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus que é o amor, mas ele também é fogo consumidor. Então nós temos que ter em mente que nós servimos um Deus que nos ama, mas também é um Deus justo que não se deixa escarnecer. 2. Os reinos do norte. Deus reúne os inimigos do norte. Mais uma vez, os inimigos se reuniram para pelejarem contra Israel, e os israelitas tiveram receio. Ao que o Senhor disse, não temas diante deles. Bom, aqui vai nos falar que o povo de Deus, escolhido por Deus, separado por Deus, que servia a Deus, temeu os inimigos. O povo que era de Deus, um povo que fazia a vontade de Deus e chegou de frente com as adversidades e tiveram medo. Eu quero aqui destacar que Deus, ele é maior do que as nossas lutas, maior do que os nossos problemas. Porém, nós somos homens, nós tememos. Às vezes o medo bate,
Às vezes a dificuldade bate, porém, nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos zela. Então, se você está vivendo esse tempo de medo, esse tempo de desespero, tem a palavra de Deus para você: acalma o teu coração. Acalma. Porque o Deus que cuidou do povo no deserto é o mesmo Deus que cuida da tua vida. O Deus que cuidou do povo conquistando a terra prometida é o mesmo Deus que cuida da tua vida. Ele é um Deus que age quando nós jamais imaginamos que ele vai agir. E aqui na última linha do primeiro ponto diz: a cada vitória uma nova história e um milagre divino. Deus, ele tem os seus meios e as suas formas de agir e de trabalhar na nossa vida. Eu quero que você não coloque limites ou fórmulas para que Deus haja na sua vida. Já falei isso em outras aulas aqui, eu quero repetir. Deus tem uma história diferente para cada um de nós. Não queira colocar roteiros para Deus agir na tua vida e colocar formas para que Deus possa fazer e realizar milagres na sua vida. Não. Deus, ele sabe a melhor hora de agir, a melhor forma de agir, ele sabe o melhor meio de agir, ele sabe esperar os momentos certos para agir. Então não coloque limites ou tempos para Deus agir. Simplesmente confie que ele vai agir. Ele vai entrar com providência. O segundo ponto: as armas da nossa milícia não são carnais. O Senhor determinou que os hebreus aleijassem os cavalos de guerra e queixassem os cavalos, e queimassem os cavalos. Porque Deus não mandou que Josué os utilizasse para as guerras que posteriormente aconteceriam? Qual é o motivo para que Deus não deixasse Josué utilizar os despojos que eles conseguiam nas batalhas para as próximas batalhas? Você já se perguntou isso? Você já se perguntou do porquê que Deus queria que o povo não levasse nada e não tivesse nada dos povos que eram daquela terra? A resposta, ela é bem simples. É que Deus queria que o povo lutasse pela fé e não pelas armas que eles tinham. Deus queria que o povo dependesse 100% dele e não confiasse no seu braço. Porque quando o homem confia em si, ele esquece da perfeição de Deus e do poder de Deus. Quando o homem ele se encontra em um ambiente que ele se considera autossuficiente, é como se ele deixasse Deus até na porta e dissesse: Deus, fica aqui, que daqui para frente, deixa comigo. Deus, fica aqui, que daqui para frente, eu vou assumir. Eu vou conseguir fazer. Porque eu sou autossuficiente, eu consigo, eu tenho todo o poder, eu domino sobre isso. Eu tenho a consciência que eu vou conseguir, Deus. Então, Deus, fica aqui. Daqui a pouco eu volto para te buscar. É isso que Deus queria evitar. Outro ponto, outra passagem que é clara isso, é quando Deus convoca Gideão. E Gideão convoca todo o povo e Deus fala para ele: Gideão, tem muita gente, manda um pouco embora. Deus faz alguns testes com o povo e, creio eu, na minha imaginação, Gideão perguntando: mas Deus, por quê? Aí Deus responde para ele: Gideão, é para que o povo não diga lá na frente que o meu braço, a minha força, que eles não digam que os braços deles conseguiram livrar. Gideão, é para que lá na frente eles testifiquem que o poder de Deus, que o meu poder conseguiu livrá-los, que o meu poder é suficiente para livrá-los, que o meu poder é suficiente para poder sustentá-los. Então Gideão, manda o povo voltar, porque vai ser só 300, mas os 300 que vai, eu vou garantir a vitória com os 300. Irmãos jovens que me ouvem, às vezes algumas coisas não dão certo na nossa vida para que nós não fiquemos autossuficientes. Para que a autossuficiência não venha tomar conta do nosso ser e nós venhamos olhar para Deus e dizer: Deus, espera um minutinho que agora
Deixa comigo. Deus, espera um minutinho que agora eu resolvo, eu dou um jeito, eu me viro, agora eu sou independente. O único pai que não quer que o filho se torne independente é Deus. E não é tirania, não. É zelo e amor. O pai e a mãe criam o filho para que ele se torne independente e não sofra com o mundo. Mas Deus, ele cuida dos seus filhos aqui na terra, para que os seus filhos subam e vão morar com ele na eternidade. Os pais criam os filhos para depois os filhos saírem de casa. Deus cria os seus filhos para que um dia os filhos voltem para casa. O único pai que não quer que os filhos deixem de ser dependentes é Deus. Porque Deus, ele não visa perder os seus filhos para o mundo. Ele visa retirá-los de lá para casa. Então, não queira perder a dependência de Deus. Pois depender de Deus é ter a certeza que nós vamos vencer em todas as nossas batalhas. O terceiro ponto, uma longa guerra. Jabim, rei de Hazor, o qual uniu dezenas de cidades que eram inimigas. Segundo Flávio Joséfo, a guerra contra o norte durou 5 anos, mas há estudiosos que afirmam que ela demorou 7 anos. E aqui eu quero parar um pouquinho. Nós vamos entender que contra o Reino do Sul, a batalha foi rápida. Contra o Reino do Sul, Adonibezeque e toda a sua tirania, a batalha foi rápida. Todavia, contra o Reino do Norte, Jabim e todas aquelas dezenas de cidades para poder unidas, aquelas dezenas de cidades unidas para poder combater o povo de Israel, essa batalha demora um pouco mais. E aqui eu quero destacar algo importante para as nossas vidas. Há batalhas que nós vencemos rápido, mas há batalhas que é demoradas. Existem batalhas na nossa vida que nós conseguimos vencer elas rapidinho, mas existem outras que Deus deixa ela perdurar, pois Ele mostraria e mostrará o seu poder na nossa vida. Contra o Reino do Norte, Deus utiliza algumas formas e alguns meios para fazer o povo entender que esperar é preciso. E nós vamos vê-los aqui no ponto 3. E também vamos lembrar de como foi as batalhas contra o Reino do Sul. Eu fiz ela um pouco mais rápido até aqui para podermos ter tempo para falar de algumas batalhas do Reino do Sul que foram de suma importância e algumas batalhas do Reino do Norte. Moisés é lembrado. Nunca devemos esquecer daqueles que nos abençoaram no passado, os quais deram o seu melhor para o crescimento do reino de Deus na terra. Jovens, um conselho para vocês, irmãos que nos ouvem, um recado para vocês lembrarem disto. Para os jovens um conselho, não se esqueça, anote num caderno, não se esquecer de quem te ajuda agora. Irmãos, não se esqueça de quem te ajudou na juventude. Jovens, o momento que você precisa de ajuda é agora. Irmãos, ajudem os jovens que estão subindo agora, porque um dia você foi jovem e te ajudaram. E por favor, não se esqueça de quem te ajudou, porque foram enviados por Deus para poder ajudar no seu alicerce. Jovens, nós precisamos nos lembrar e guardar em nossos corações quem nos ajudou. Vamos aprender com Josué. Josué, ele foi aluno de Moisés, ele aprendeu aos pés de Moisés, ele sempre estava com Moisés.
Os encontros com Deus de Moisés, Josué estava perto e ele nunca se esqueceu do que ele aprendeu com Moisés. Josué nunca se esqueceu das aulas que ele teve com Moisés. Josué nunca se esqueceu de seu professor e de seu antecessor. Ele sempre que todas as batalhas e todas as vitórias que eles tinham, ele lembrava de Moisés. Ó, aconteceu isso, mas com Moisés também aconteceu. Lembre-se de Moisés, porque Moisés nos ajudou a chegar aqui. Então não se esqueça dos homens e das mulheres de Deus que nos ajudam a caminhar e a continuar com Cristo. Porque a ingratidão é um dos maiores pecados que o homem pode cometer. Aliás, pecar já é uma ingratidão por tudo aquilo que Cristo fez. Então não vamos nos esquecer de quem nos ajudou e de quem batalhou junto conosco para chegarmos aonde chegamos. O sol brilha sobre Gibeão. Deus fez com que o sol e a lua ficassem detidos, o que se constituiu em um grande testemunho para todos sobre quem era o Deus verdadeiro. Aqui é uma guerra contra o Reino do Sul. Eles estavam em guerras e Deus fez com que os astros parassem e que o sol ficasse estridente por quase um dia inteiro. Ou seja, foram quase 24 horas de sol, de dia, até que Josué exterminasse todo aquele povo. Jovens, nós ouvimos pregações e relatos dizendo: Deus parou o sol. Aí nós encontramos cientistas dizendo: não, o sol não se movimenta, quem se movimenta é a Terra. Tudo bem. Mas os mesmos cientistas, eu quero aqui tentar mostrar uma outra visão do milagre para nós ficarmos mais boquiabertos do que nós já ficamos. Cientistas dizem que a Terra ela gira em torno de si e em torno do Sol, e nós aprendemos isso no ensino fundamental. O movimento de rotação e o movimento de translação. Todavia, como a Terra ela gira em uma certa velocidade, se ela sofrer uma pressão embaixo e ela parar de girar embaixo, ela explode. Se sofrer uma pressão por cima e parar de girar em cima, ela explode. Se ela parar de girar no eixo do Sol, no movimento de translação, ela também explode. Pela pressão que há na atmosfera e a velocidade com que ela gira. Então, se o Sol não parou e quem parou foi a Terra, Deus não pôde parar a parte de baixo e deixar a parte de cima rodando. E nem parar a parte de cima e deixar a parte de baixo rodando. Então, acredito eu que Deus ele prensa a Terra e segura a Terra nas suas mãos, fazendo com que a Terra parasse por inteira, para que o povo dele conseguisse o milagre, para que o povo dele conseguisse a vitória. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Um Deus que faz a Terra parar para que um propósito dele se complete. Um Deus que faz a Terra parar para que as palavras dele se cumpram. E acrescentando algo a mais, além de Deus fazer a Terra parar, se ele quiser, ele consegue fazer a Terra retroceder. Vamos nos lembrar quando Isaías vai falar com Ezequias e fala: Ezequias, Deus mandou pôr tua casa em ordem porque da cama que tu subiu tu não desce. Ezequias vira para a parede e ora, e antes de Isaías sair do palácio, Deus fala com ele: Isaías, volta lá e fala para ele que eu ouvi a oração dele. E fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos. E como prova disso eu vou fazer o relógio ou o sol retroceder. Deus faz a terra retroceder para mostrar que ele é Deus e para mostrar a veracidade das palavras deles. Esse é o nosso Deus. O Deus ao qual você serve, jovem. Ao qual você serve, irmão. O Deus que realiza milagres no momento certo, quando nós pensamos que não conseguimos mais.
um Deus que trabalha em favor do seu povo, um Deus que trabalha em favor daquele que o ama, um Deus que cuida do seu povo. Esse é o nosso Deus. Um Deus que dá a segunda chance, um Deus que nos faz ter a nova chance de pedir perdão a Ele e de encontrar gozo, paz e harmonia com Ele. Nós servimos um Deus que, além de prometer, é um Deus que cumpre. O terceiro ponto, Josué fere 31 reis. Somente Deus, em seu grande poder e misericórdia, poderia em tão pouco tempo fazer com que uma nação de ex-escravos conquistasse uma terra excelente. Jovens, raciocina comigo para a gente terminar. O povo de Israel sai do Egito. Agora, eles vão rumo a Canaã com promessa de Deus dizendo: vocês vão conseguir entrar na terra. E agora, ex-escravos, formados no deserto, uma nova geração, vai adentrar a terra prometida e vai conquistar também o reino do norte. O reino do sul, Deus ele enviou granizo, Deus ele fez terra parar, sol parar, parou todos os astros, para mostrar que ele era Deus. E agora no reino do norte, ele usa a paciência e molda a paciência do povo. Interessante é a gente destacar que tanto no reino do sul quanto no reino do norte, Deus agiu de formas diferentes, porém Deus agiu. E como nós vemos isso? E como nós vemos que Deus é um Deus que cumpre promessas? Porque Deus prometeu para Abraão que ele iria, aquela terra que ele estava pisando era do povo dele. Agora, um povo ex-escravo que não aprenderam a batalhar e sim a ser escravo, agora eles aprendem a batalhar no meio do deserto. E quando eles chegam para enfrentar gigantes, nas terras dos gigantes, ao qual eles conheciam as terras, Deus faz eles vencerem e prosperarem e conseguirem conquistar aquelas terras. Somente Deus consegue fazer um povo desacreditado conseguir vencer. Só Deus consegue fazer um jovem desacreditado vencer. Só Deus consegue fazer um jovem ao qual todo mundo olhava para ele e dizia: não vai ser nada ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Só Deus consegue pegar pessoas que estavam jogadas à beira do caminho, jogadas na sarjeta, no alcoolismo, dar um banho de graça e fazer dele um servo do Senhor. Somente Deus consegue pegar pessoas que todos diziam que não iriam dar em nada e fazer eles serem pessoas íntegras de caráter. Só Deus consegue fazer isso. E um Deus que consegue fazer com que um povo ex-escravo assuma uma das maiores e melhores terras daquela época, você acha que esse mesmo Deus, que não muda, não consegue fazer você prosperar e conseguir todos os seus sonhos? Você acha mesmo, jovem, que você precisa, você também, adolescente, vocês acham que vocês precisam pensar em suicídio servindo um Deus desse? Vocês acham que vocês precisam pensar em algum tipo de meio ilícito para conseguir alguma coisa tendo um Deus desse, servindo esse Deus? Não, jovens. Nós não precisamos pecar, nós não precisamos transgredir, nós não precisamos ir além do que é oferecido e ir além daquilo que é lícito. Nós não precisamos disso, nós somente precisamos crer em Deus, porque Ele é o Deus que realiza milagres e Ele é o Deus que te faz chegar onde os seus sonhos planejam. Jovens, fique com essa palavra. Grave essa palavra. Eu vou terminar essa lição com essa palavra. Sonhe os maiores sonhos, porém sonhe em Cristo. Sonhe em Deus.
pois Ele é o único que pode fazer com que esse sonho se concretize. Sonhe e tenha em mente que o cumprimento desse sonho vai ser, se Cristo quiser, e vai ser para a glória de Cristo. Sonhe, mas não sonhe por méritos próprios. Sonhe, mas sonhe para a glória de Deus. Pois, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Que Deus te conceda um final de semana abençoado. Que Deus te conceda dias maravilhosos na presença dEle. E que Ele guarde cada passo e cada momento, pois Ele está cuidando de nós. Então se lembre, sonhe, mas sonhe em Cristo, porque Ele é fiel e Ele vai realizar na nossa vida. Em nome de Jesus.